Oi, meu nome é Lília Finelli, sou mestre e doutoranda em Direito pela UFMG, advogada, e o meu trabalho é treinar as pessoas para que elas escrevam bem textos jurídicos acadêmicos. Então, olha que legal. Hoje eu vou falar o que eu preciso, ou seja, o que você precisa para começar a escrever textos jurídicos acadêmicos. Uma coisa que pouca gente fala e que é o essencial é que você precisa de um problema para resolver. Em todas as outras ciências, as pessoas partem de uma pergunta, de um problema que elas não conseguem resolver lendo o manual de direito, olhando a lei, lendo a jurisprudência. Esse é um problema que você se deparou e falou: não sei a resposta. Gostaria de saber a resposta. Será que isso é assim mesmo? Será que não poderia ser de outra forma? Então, todo artigo jurídico, assim como todo TCC, assim como toda dissertação, toda tese, embora cada um tenha requisitos específicos, todos vão começar com o tema problema. Muitas vezes alguém chega até mim e fala assim: professora, o meu tema é devido processo legal. O seu tema não é devido processo legal, tá? Devido processo legal é um assunto dentro de vários ramos, né? Inclusive, eu tenho devido processo legal ali no direito penal, eu tenho no direito civil, eu tenho no direito processual civil, no direito constitucional. Então, como assim devido processo legal? Você vai fazer um tratado sobre o devido processo legal? A não ser então que você vai escrever 30 volumes sobre tudo que existe em relação ao devido processo legal, e isso tem uma característica de dissertação de mestrado, que é quando a gente reúne vários elementos sobre o mesmo assunto. A não ser que você vá fazer isso, isso não é tema, isso não é problema. Eu preciso pegar uma partezinha muito única dentro desse assunto, primeiro formar um tema e depois eu vou formar um problema. Então existe uma escala. Eu escolho a minha área, por exemplo, direito material do trabalho, tá? Dentro do direito do trabalho, eu escolhi o direito material do trabalho. Então tudo bem, direito material do trabalho. Eu quero falar aqui sobre contrato de trabalho intermitente. Beleza. É um assunto, né, que tá lá na CLT, foi inserido pela reforma trabalhista. Assunto novo, vai ser legal falar sobre isso. Isso daí é tema problema? Não é tema problema. O que você quer resolver com isso? O seu problema é falar sobre esse assunto? Não. O seu problema tem que ser um ponto de divergência ali dentro. Então, por exemplo, quando a gente lê o artigo referente ao trabalho intermitente lá na CLT, tem muitas coisas estranhas. O conceito de subordinação é outro, o conceito do tempo à disposição é outro, e vários tópicos ali, né, alíneas, incisos, os próprios parágrafos, os caputs, não fazem sentido dentro da lógica do direito do trabalho. Às vezes eles conflitam ali com o trabalho a tempo parcial. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar conexões e perguntas que eu ainda não sei responder. Então, em relação à subordinação que tem lá no artigo do trabalho intermitente, que subordinação é essa? Como que ela se compara às outras teorias da subordinação, né? Subordinação hierárquica, a subordinação estrutural, ela é alguma dessas? Que subordinação é essa que alguém inventou e colocou aqui na CLT? Então eu preciso começar a fazer perguntas sobre o assunto, e daí eu vou derivar o tema e vou fixar um problema. O que é o problema? É a pergunta que eu acho mais relevante e que eu menos consigo responder. É claro que eu tenho que ter uma certa noção de saber se eu consigo, naquele momento, resolver aquela pergunta ou tentar resolver a pergunta. Tentar resolver. Por exemplo, se é uma pergunta muito grande, se eu vou ter que comparar todas as teorias da subordinação para entender o conceito de subordinação dentro do trabalho intermitente, provavelmente não vai dar tempo de fazer isso, né? Não vai ter espaço de fazer isso.
se você estiver escrevendo um artigo de 5 páginas, de 10 páginas. Então, observa também aí a limitação desse artigo antes que você escolha o problema. Tem várias formas da gente escolher problema, mas eu preciso verificar essa viabilidade do problema, ou seja, se eu consigo executar, se ele é execuível dentro do tempo que eu tenho. Ah, Lília, eu tenho 5 dias para escrever, então eu vou querer ler todos os livros sobre subordinação para eu decidir se essa subordinação do contrato de trabalho intermitente tem alguma coisa a ver. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Então, escolhido o problema, caso você esteja fazendo uma pós-graduação ou no final da graduação, é super importante que você escolha um orientador apto a desenvolver esse problema com você. É claro que se você chegar no orientador que você escolher e ele falar assim, mas essa resposta é óbvia, essa resposta está na súmula não sei que do não sei que lá, significa que você não tinha um problema. Então encontre alguém apto. Antes que lá na frente, vamos supor, né? Eu tô lá escrevendo sobre direito do trabalho, aí eu gosto de um professor lá de direito civil e falo assim, você podia me orientar aqui, né? Contrato de trabalho intermitente, vai ser ótimo e tal. E a pessoa não sabe que a resposta pro meu problema já existe. Então, quando chegar lá na banca, ou quando chegar na vida real, quando eu publicar esse artigo, alguém vai falar, mas isso está com a resposta lá na súmula não sei o quê, tá? Então, a escolha do orientador é muito importante nesse sentido. Tem que ser alguém apto a te ajudar naquela resposta. Se você escolhe alguém só por afinidade, provavelmente você não vai extrair tanto daquele texto, tá? Então, pense nisso e me responda aqui embaixo o que você gostaria de pesquisar agora como tema problema. E eu vou responder se é área, se é assunto, se é tema ou se é o tema problema. Quer fazer um exercício para completar essa aula? Anota aí no seu caderninho ou no seu computador. Primeiro você vai escolher uma área do direito que você sente mais afinidade, que você gostaria de estudar. Então, por exemplo, né? Lá, direito do trabalho, que eu amo. Escolheu essa área? Agora você vai escolher 3 assuntos dentro dessa área. Por exemplo, tá? Contrato de trabalho, adicional de insalubridade, dispensa arbitrária do empregado. Esses são assuntos, ou seja, são temas maiores dentro do direito material do trabalho. Escolheu esses 3 assuntos? Você vai fazer um exercício de pegar só um assunto desses e fazer 5 perguntas sobre esse assunto. Mas é pergunta boa, tá? Não é pergunta assim, o que é o contrato de trabalho? Não, gente, pergunta que manual de direito não responda. Pergunta que manual de direito não responda. Se você abrir a lei ou abrir manual de direito e a resposta estiver lá, não é uma boa pergunta. Então, fazer 5 perguntas ali para ver se você consegue escolher um tema. Escolhido um tema, que também é uma pergunta, você vai pegar, né, a pergunta que é mais difícil de responder e a que você acha que mais vai fazer a diferença. Então, pegou a área, pegou o assunto, pegou o tema, que é bem menor do que o assunto, bem menor. Às vezes, por exemplo, cláusula de acordo, né, entre as partes dentro do contrato de trabalho. Isso é um mini tema, tá vendo? Eu vou pegar a pergunta sobre esse tema que eu mais queira responder, que eu acho que é uma pergunta viável, ou seja, que eu consigo responder naquele momento, que ela é relevante para o direito, para os estudos, ou pelo menos ela é relevante para mim, que ela é nova, não no sentido de que, nossa, ninguém nunca falou isso, mas no sentido de que eu não abri o manual e achei a resposta, eu não abri a lei, não abri jurisprudência e achei a resposta.
Se eu consigo responder a essa pergunta em um tempo razoável, ou seja, se ela é execuível, se eu consigo executar a escrita dessa pergunta, da resposta da pergunta, e se ela é oportuna, se está num bom momento para aquela pergunta ser feita, ou se amanhã vai ser publicada uma lei que vai mudar tudo sobre acordo entre as partes dentro do contrato de trabalho. É uma pergunta meio inoportuna para o momento, né? Então faça esse exercício e depois me conte qual pergunta que restou. Depois que você fez uma área, depois que você fez 3 assuntos, pegou um assunto, dividiu ele em 5 temas e desse tema você pegou a pergunta mais importante que você conseguiu achar. Me fala aqui qual que foi essa pergunta.